E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai finalizar o estudo da fixação das penas privativas de liberdade, ok? Na aula passada nós abordamos os principais pontos da primeira fase e hoje nós vamos tratar da segunda fase e da terceira fase. Bem, na segunda fase nós temos as agravantes e atenuantes genéricas. Lembra o que eu falei na aula passada? Agravantes e atenuantes genéricas, ou seja, quando uma circunstância que eventualmente se faça presente dentro de um contexto fático criminoso e essa circunstância ela não caracteriza uma qualificadora, ela não caracteriza uma causa de aumento de pena, é possível que na segunda fase ela se encaixe no rol de agravantes genéricas ou também, se for o caso, atenuantes genéricas. Perceba que aqui na segunda fase o nosso rol ele é taxativo. Perfeito? E por essa razão, na aula passada, nós fizemos aquele raciocínio, lembra? De distribuição das circunstâncias. Quando eu não consigo encaixar determinada circunstância no rol das agravantes genéricas, perceba que eu desloco essa circunstância para dentro das circunstâncias judiciais. Maravilha? Bom, as agravantes e atenuantes genéricas, elas estão previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66 do Código Penal e, portanto, são previstas na parte geral. Aqui na nossa aula hoje, nós vamos tratar das principais agravantes genéricas e das principais atenuantes genéricas. Nós não vamos pormenorizar uma a uma, até porque a maioria das agravantes genéricas, por exemplo, se confunde com as qualificadoras do crime de homicídio. Então, toda a explicação com relação àquelas circunstâncias que no crime de homicídio, por exemplo, se comportam como qualificadoras, eu vou suprimir aqui da nossa aula, porque o que importa para nós aqui é que você entenda o raciocínio jurídico da fixação da pena base e agora da pena intermediária e da pena definitiva, ok? Bom, então a gente começa estudando sobre as agravantes. Elas estão previstas lá no artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Claro, quando elas constituírem o crime, elas são elementar do crime e, portanto, não há que se fazer um novo juízo de encaixe, de enquadramento aqui na agravante genérica. Por quê? Porque se a gente fizer isso, nós vamos estar em bis em idem vertical. Então, nós temos o rol, Reincidência, que a gente vai falar com calma daqui a pouco. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, a traição, emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Perceba que todas essas hipóteses são qualificadoras do crime de homicídio e, portanto, nós não vamos conversar sobre elas, tá? Aí vem, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. G, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, contra criança maior de 60, enfermo ou mulher grávida, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Aí vem, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. E aqui, letra L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Ok? Desse rol de agravantes, nós temos que compreender que existem duas categorias de agravantes. As agravantes que são denominadas de preponderantes
e as agravantes não preponderantes. Então, eu tenho as agravantes que são preponderantes e as agravantes não preponderantes. Laila, quais são as agravantes preponderantes? Como, por exemplo, reincidência, motivos do crime. Então, perceba que as motivações, a razão pela qual o agente realizou aquela conduta, para fins de agravante, ela será considerada preponderante. Guarde essa informação porque aqui na segunda fase nós vamos trabalhar com dois critérios. Um critério de preponderância, que é o critério trazido pelo Código Penal, e um critério de compensação, que é um critério utilizado pelo STJ e que é consolidado na jurisprudência, ok? Guarde essa informação que depois a gente vai precisar dela. Bom, portanto, aquela parte ali de motivos do crime, lembra que são justamente as qualificadoras do homicídio? Veja, mediante traição, emboscada ou dissimulação, isso não é motivo do crime. Com emprego de veneno, fogo explosivo, isso também não é motivo, isso é meio, né? Mas por motivo fútil ou torpe, isso é preponderante. Reincidência, isso é circunstância agravante preponderante. Para facilitar ou assegurar a execução, a vantagem e impunidade de outro crime. Prevalece na doutrina que isso é preponderante. Por que lá ela prevalece? Porque o Código Penal, ele diz apenas que os motivos do crime são preponderantes. E aí a interpretação de cada uma dessas agravantes como sendo ou não preponderante fica a encargo da doutrina e da jurisprudência, ok? Bom, então vamos lá. Depois a gente vai voltar a falar sobre as questões relacionadas à preponderância. Aqui, de todas essas agravantes, a que nós vamos conversar é a mais importante de todas, que é justamente a reincidência. Nós já falamos um pouco sobre ela quando tratamos dos antecedentes, lembra na aula passada? Então agora a gente vai fechar o estudo sobre a reincidência. Bom, reincidente é toda pessoa que cometeu um crime após a data do trânsito em julgado da sentença que o condenou, enquanto não transcorrido o prazo de 5 anos, contados a partir do cumprimento ou da extinção da pena. Então, o artigo-chave que nós vamos utilizar aqui é o artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois do trânsito em julgado da sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Portanto, os requisitos da reincidência são crime cometido no Brasil ou no estrangeiro, condenação definitiva com trânsito em julgado e prática de novo crime, ok? O artigo 64, por outro lado, ele fala sobre o período depurador da reincidência. Como assim, Laila, período depurador da incidência? Ele trata sobre esse período dos 5 anos e excepciona situações que não vão caracterizar a reincidência, mesmo que a conduta seja realizada dentro desse período depurador de 5 anos. Então, olha lá o que diz o artigo 64. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Como assim, Laila? Me dá um exemplo do livramento condicional. Isso está no seu livro digital. Bom, vamos supor que, lembrando, o livramento condicional, ele não é um regime de cumprimento de pena. Então, no livramento condicional, eu tenho a fixação da pena privativa de liberdade normal e aí, mediante o preenchimento dos requisitos do livramento condicional, o agente, ele vai terminar, finalizar o tempo que lhe resta de pena a cumprir fora do estabelecimento prisional. Pouco importa o regime.
Em regra, semiaberto e aberto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu fui condenada, sei lá, a 5 anos de pena privativa de liberdade. Cumprido um terço dessa pena, mediante o preenchimento dos requisitos do livramento condicional, que eu não vou falar sobre isso aqui agora, isso é matéria de execução penal, perceba que ainda me restam, vamos supor, 3 anos para extinguir a minha pena pelo cumprimento. O livramento condicional, ele me dá a oportunidade de estar em liberdade sem obedecer a nenhum regramento do regime semiaberto, entende? Ou do regime aberto. Eu não vou precisar me adequar aos regramentos desses regimes. Eu fico em liberdade, como se eu não tivesse cumprindo ali ainda a pena, desde que eu obedeça os requisitos do livramento condicional. Então, ao invés de, por exemplo, eu estar no aberto, tendo que cumprir as regras do regime aberto, eu fico em livramento condicional e vivo como se solto fosse, liberto fosse, pelo período de pena que resta a cumprir. Perceba que para fins de reincidência, o período que vai importar para nós é o período que eu sou colocado em liberdade e não o período de pena que me resta a cumprir. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo hipotético. Não fiz as contas aqui ao pé da letra, tá, gente? 1/3 nem nada. É só para a gente entender o instituto. Bom, cumpri 1 ano e meio no semiaberto, ok? Vamos supor que eu fiz jus ao livramento condicional. Então, eu entro em livramento condicional. Perceba que eu ainda tenho 3 anos e meio de pena. Perceba que eu ainda tenho 3 anos e meio de pena. Bom, Laila, para fins de contagem da reincidência, é o período de 5 anos? Então, quando eu extinguir esse 5º ano, é que começa o período depurador de 5 anos? Não. O período depurador de 5 anos vai começar a valer a partir desse marco temporal. Por quê? Porque eu já estou na rua. Então, vamos supor que aqui, cumprindo 3 anos e 6 meses em livramento condicional, vamos supor que no último, aqui dentro dos 6 meses, eu cometi uma infração penal. Bom, eu sou reincidente. Mas vamos supor, por exemplo, que eu cumpri 3 anos e 6 meses, houve a extinção da pena pelo cumprimento. E aí, perceba que mais 2 anos depois, eu pratiquei nova infração. Eu sou reincidente? Não. Então, para fins de livramento condicional, importa quando eu fui colocada na rua. A partir desse período é que o prazo de 5 anos se inicia. Então, por isso que a lei ela excepciona a suspensão condicional do processo e o livramento condicional, ok? Ou a suspensão condicional do processo, não, me perdoem, a suspensão condicional da pena, ok? Bom, que mais, Laila? Também nós não vamos considerar os crimes militares próprios e os crimes militares políticos. No seu livro digital tem aí a definição, que é mais do que suficiente sobre crime militar próprio e crime político. Aqui eu vou dar ênfase, como eu disse, para o raciocínio jurídico dessas, né, dessas fases, da segunda e da terceira fase. Bem, então, portanto, o que eu vou ter aqui na contabilização para fins de reincidência? Se eu tenho uma infração penal anterior e novo crime dentro do período depurador, eu sou reincidente. Contravenção penal no Brasil com contravenção penal, reincidente. Crime com contravenção penal, reincidente. Contravenção penal com crime primário, tá? Essa tabela, gente, ela cai muito em prova, tá? Muito em prova. Então, muita atenção, ela precisa ser memorizada, tudo bem? Bom, o que mais? Temos aqui a súmula 636, que é muito importante. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Olha só aqui esse entendimento. As circunstâncias agravantes genéricas não se aplicam aos crimes culposos, com exceção da reincidência. Claro, gente, quando se trata da aplicação da pena, o juiz ele também realiza a aplicação da pena do crime culposo.
Então, perceba que a jurisprudência ela entende que as agravantes genéricas todas, com exceção da reincidência, elas não podem ser aplicadas para os crimes culposos, tá? Temos um detalhe também muito importante com relação à questão da comprovação da reincidência, tá? A jurisprudência tem admitido que se utilize informações processuais extraídas de sítio eletrônico do tribunal. Como assim, Laila? Ora, é realizada a extração do sítio eletrônico, por exemplo, de um crime no qual tenha ocorrido o trânsito em julgado em desfavor do sentenciado naquele processo e que seja apto a gerar a reincidência, ok? Então a jurisprudência ela tem aceitado. Bom, ainda com relação à reincidência, isso aqui tem no material de vocês, tá? Ainda com relação à reincidência, ela pode ser uma reincidência genérica e ela pode ser uma reincidência específica, ok? O Código Penal, ele dá o mesmo tratamento para reincidência. Pouco importa se genérica, pouco importa se específica, mas nós temos algumas leis penais especiais que fazem essa separação entre reincidência genérica e reincidência específica, como, por exemplo, na lei de drogas, ok? Bem, a reincidência genérica ocorre quando? Quando o crime praticado pelo agente é previsto em crimes diversos e ela é específica quando 2 ou mais crimes forem definidos pelo mesmo tipo penal, ok? Pelo mesmo tipo penal. Perfeito? Bom, quais são os efeitos da reincidência? Esse quadrinho tá péssimo para vocês lerem, mas tem no material de vocês. As principais: exclui a suspensão condicional da pena, interrompe o prazo da prescrição, é circunstância preponderante, exclui privilégio legal especial, exclui perdão judicial na receptação dolosa, exclui fiança, constitui circunstância agravante obrigatória, enfim, tem aqui no quadrinho tudo aquilo que é importante que você saiba quanto aos efeitos da reincidência. Agora, tem um detalhe aqui da reincidência que é com relação à extinção da punibilidade. Bom, quando eu tenho a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado, eu não tenho reincidência. Se eu tenho depois do trânsito em julgado, vai afastar o efeito primário, que é a pena propriamente dita, mas vai gerar reincidência. Por outro lado, se for anistia e lei nova abolidora, nós vamos ter o apagamento dos efeitos primários e secundários. E isso não será apto a gerar a reincidência, tá? Olha aqui 2 súmulas importantes que caem muito em provas. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais. E a súmula 241. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. Claro que não pode, por quê? Porque senão será bis in idem vertical. Agora, detalhe. A reincidência penal não pode ser considerada como agravante e como circunstância judicial. Tá, Laila, mas e se for uma multireincidência? A gente já falou sobre isso aula passada. Eu tenho 2 fatos que são aptos a gerar a reincidência naquela sentença que você está calculando. Como que você vai fazer? Bom, uma você vai pegar para gerar a reincidência e a que sobra você vai jogar onde? Na circunstância judicial. Na circunstância judicial. Porque, veja, aí nesse caso, a gente não vai ter bis in idem. Por quê? Porque uma é utilizada na segunda fase e a que sobra na reincidência. Laila, me dá um fundamento legal. Princípio da individualização da pena. Princípio da individualização da pena.
Perfeito? Então, veja que na multirreincidência, tudo bem. Aqui a súmula está dizendo a reincidência, uma reincidência. Perfeito? Bom, com relação às agravantes, como eu disse, eu pensei só a reincidência, que é a mais importante. Então, nós teríamos no rol das agravantes, que é um rol taxativo. Por quê? Porque, do contrário, nós estaríamos violando a legalidade. Então, veja que o rol é taxativo. O que são circunstâncias agravantes preponderantes? A reincidência e os motivos do crime. Guardem essa informação. Preponderantes, reincidência e motivos do crime. As motivações, a razão pela qual o agente realizou aquela conduta que está prevista no tipo penal incriminador, ok? Vamos depois trabalhar sobre a questão da preponderância, tá? Bom, visto isso, portanto, a gente vai conversar rapidamente sobre as circunstâncias atenuantes, tá? Elas estão, pessoal, previstas no artigo 65 do Código Penal. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Isso aqui é chamado, quando menor de 21 anos, de menoridade. Isso aqui é preponderante. É atenuante genérica preponderante. Preponderante. É uma atenuante genérica preponderante. O que mais, Laila? Desconhecimento da lei. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Não é motivo do crime? Então, aqui também é preponderante. Então, aqui também é preponderante. Perfeito? Bom, o que mais? Vamos ver as outras. Procurado por sua espontânea vontade com eficiência, reduzir as consequências do crime. C. Cometido o crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Olha só, influência não é domínio, ok? O que mais? Confissão. Confissão é preponderante. É preponderante. E aí você poderia se perguntar, Laila, mas aqui, cometido o crime sob coação a que podia resistir não é um motivo? Isso não é consolidado na doutrina, tá? Eu estou passando aqui o que é preponderante, do qual não vai haver discussão sobre. Então, aqui existe doutrina que sustenta que é preponderante, tem doutrina que sustenta que não é, tá? Então, fica aí a indagação, Vocês fiquem espertos com relação a isso. Mas, em prova, dificilmente eles costumam cobrar na dosimetria essa circunstância, justamente porque isso vai gerar discussão. Perfeito? Bom, letra D. Confessado, confissão, portanto, isso aqui é preponderante. Cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto se não provocou, tá? Olha só, qual foi a motivação? Sob a influência, é preponderante ou não? Tem prevalecido que é. Porque está sob a influência de multidão em tumulto, tá? Esse raciocínio aqui é o mesmo desse aqui. Sob influência de violenta emoção, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Laila, mas em prova eu vou fazer como? Geralmente em prova, na escala de compensação, que a gente vai falar daqui a pouco, não se usa colocar essas agravantes, tá? Geralmente se colocam outras agravantes e outras atenuantes, que não essas também aqui, que a gente está falando em que há controvérsia. Tudo bem? Bom,
Artigo 66. Ainda a pena poderá ser atenuada em razão de circunstância relevante. Essa aqui é denominada de atenuante inominada. O que é muito utilizado por alguns juízes é aplicar aqui a coculpabilidade como uma atenuante inominada, ok? Uma atenuante genérica inominada. Bom, essa súmula aqui que eu vou colocar para vocês, ela é muito importante. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no 65. Como assim, Laila? Ora, muitas vezes existe uma confissão parcial. E aí, veja, se o magistrado, de alguma forma, na fundamentação da sua sentença, se utilizar dessa confissão, ainda que parcial, ainda que mais ou menos verdadeira, ele é obrigado a considerar isso como uma atenuante. Ele tem que considerar essa confissão, ok? Bom, vamos fazer o intervalo e a gente já volta.